Graça e paz, meus irmãos. É motivo de grande alegria poder estar aqui, conhecer mais uma igreja no Espírito Santo. Nós que viemos do Nordeste no ano passado e, como disse o reverendo Arthur, Deus tem nos unido aí nessa jornada e tem sido uma bênção para nós. Então, é motivo de grande alegria estar aqui com vocês, rever reverendo Arthur, Débora, Bernardo, João. Estiveram lá conosco mês passado, então ele foi pregar no aniversário lá da igreja e eu estou agora com o privilégio e a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor aqui, neste momento. Venho da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, em Cariacica, trago o abraço do conselho da nossa igreja e estou aqui com a minha esposa, Pedro e Maria, meus filhos. Então, que Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 17. Peço que você acompanhe a leitura que farei desse texto. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Assim diz o Senhor. Livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Senhor Deus soberano, Deus bendito, te damos graças, Pai, porque é um privilégio estarmos aqui nessa noite para cultuar o Teu santo nome, Pai, para Te louvar pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, especialmente a salvação. Nós Te louvamos, Deus, pelos 67 anos que o Senhor concede a esta igreja, a esta comunidade, a esta congregação. Sabemos que até aqui o Senhor conduziu o Teu povo. Sobretudo, Pai, Te louvamos mais uma vez pela salvação. Que o Senhor continue fortalecendo os nossos corações, que sejamos gratos não só aqui, mas todos os dias. E que nesse momento, Pai, pela Tua muita misericórdia, pela mediação de Cristo, conforme foi falado aqui, que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos compreender as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos lembra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olhar para um texto como esse é olhar para um texto que é útil para a nossa santificação, útil para a nossa instrução. Quando nós olhamos o texto, quando nós estudamos a genealogia, conforme temos aqui registrada por Mateus, nós percebemos grandes riquezas que Mateus explora no aspecto introdutório
para expor mais detalhadamente ao longo deste precioso livro. Mas antes de entrar em cada uma dessas lições, eu quero trazer algumas informações introdutórias, a título de termos uma visão panorâmica, uma elucidação, ainda que breve, daquilo que Mateus ele vai trabalhar. Bom, o autor, conforme nós já vimos, é o próprio Mateus, que é descrito em alguns trechos da Bíblia como Levi. Mateus era coletor de impostos, alguém que era odiado pelos judeus porque era visto como um traidor. Os publicanos, os coletores de impostos, eram pessoas que não eram benquistas no contexto de Israel. Eles eram judeus comissionados pelos romanos para cobrar impostos do seu próprio povo. Mas eles não cobravam numa medida justa. Muitas vezes eles ultrapassavam essa medida e por isso eles eram extremamente odiados. O evangelho alcançou exatamente esse irmão, essa pessoa. O propósito de Mateus ao escrever o evangelho é falar que Cristo é o rei prometido pelos profetas e pelos escritos do Antigo Testamento de uma maneira geral. Por isso você vai perceber que a igreja, ela organizou o cânon e colocou o Evangelho de Mateus logo como o primeiro livro após o encerramento do Antigo Testamento. Nós temos aqui uma introdução, digamos assim, a um comentário, porque o Novo Testamento ele é um comentário daquilo que é registrado no Antigo Testamento. E aqui nós percebemos, diante de tantas citações que Mateus faz do Antigo Testamento, que nós não podemos compreender o Antigo Testamento à parte do Novo Testamento. Então ele vai falar de Cristo, ele vai anunciar o Evangelho, citando vários textos do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele se constitui aqui como uma espécie de comentário do Antigo, e a gente percebe então que não podemos compreender o Antigo Testamento a parte da sua completude que se encontra em Cristo. Por que Mateus ele começa o seu evangelho com uma genealogia? E nós temos aqui alguns motivos. A primeira razão, o primeiro motivo, é que ele estava escrevendo para judeus. Isso é muito claro, porque o evangelho de Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. E os judeus, eles amavam genealogias. Você tinha registros genealógicos que estavam presentes no templo. E esses registros genealógicos, eles eram úteis para determinar a posição de uma pessoa naquela comunidade, naquela situação contextual ali, naquele momento, numa condição política, religiosa ou numa condição econômica. Então, era importante que eles tivessem noção dos antepassados de alguém para que pudessem determinar o lugar da pessoa naquele lugar. Então, os judeus, eles amavam essas questões. Nós vemos em Juízes capítulo 12, versículo 4, que você não poderia, por exemplo, residir fora dos limites da sua tribo, sob pena de ser acusado de deserção, de alguém que abandonou a sua tribo ou está em outra região se aproveitando ali daquela situação. Eles amavam tanto a genealogia, que você vai lembrar que Paulo, ele, quando instrui Tito, ele vai dizer que Tito ele deve evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Isso está lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. Então, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, propositalmente, ele começa o evangelho citando uma genealogia como que para chamar a atenção dos judeus naquele momento. E uma outra razão, por que Mateus começa com a genealogia, é porque muitos naquela época poderiam questionar a origem de Jesus. Você vai lembrar de colocações como, por exemplo, ele é só filho do carpinteiro. Pessoas que falavam dessa maneira de Jesus para desdenhar de Jesus, para desacreditar do ministério de Jesus. Você vai lembrar de colocações do tipo, ele é samaritano e está endemoniado. Ou colocações do tipo, ele é de Nazaré. Será que pode vir algo bom de lá? Isso está lá em João capítulo 1, versículo 46. Então, Jesus, ou melhor, Mateus, ele começa com essa genealogia para mostrar que Jesus não caiu de paraquedas na história.
Deixa eu falar para vocês sobre esse rei prometido. Deixa eu dizer para vocês por que vocês devem crer nele. Então eu vou começar a dizer para vocês. Ele não veio do nada. Ele não é um charlatão. Ele não é um enganador. Ele tem uma linhagem. E eu quero que vocês compreendam que se fala sobre ele desde as páginas do Antigo Testamento. Então nós temos aqui inicialmente o cabeçalho, conforme vemos aí no versículo 1. Olha aí, por favor, o versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Interessante, veja, nenhuma colocação que Mateus faz aqui nessa genealogia é uma colocação aleatória ou sem um sentido. O Mateus ele cita Davi, porque Davi era uma figura importante no contexto dos judeus. Ele era um rei que era muito considerado na nação de Israel, e Abraão também era alguém bastante considerado. Então ele já começa citando esses dois personagens. E o intuito de Mateus, ao colocar Davi antes de Abraão, porque se a gente para pensar, ele está falando de uma árvore genealógica. Então nada mais natural que ele começasse com Abraão, ao invés de Davi. Mas ele começa com Davi porque o foco de Mateus é falar da linhagem real de Jesus. Porque o intuito de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus era o rei prometido. Por isso ele começa com Davi. E aí é interessante nós percebermos que em Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao verso 33, diz: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O foco de Mateus é mostrar Jesus como o rei prometido desde o Antigo Testamento. Abraão, ele faz esse link porque nós vemos no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3, o Senhor dizendo que por meio de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí a gente olha às vezes esse texto, e é muito interessante nós vermos Paulo comentando esse texto. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo diz que o Senhor estava naquele momento anunciando o Evangelho. Então não é uma forçação de barra que a gente está falando aqui. Porque o próprio Paulo interpreta dessa maneira, Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então, esse primeiro momento, né, nós temos essa noção das colocações de Mateus, e uma outra pergunta que fica, e é muito comum nesse momento, e eu quero falar sobre isso, para que a gente não fique enganchado nessas questões ao longo da exposição, por que Mateus ele usa a expressão 14, né? E aí você vê isso no versículo 17, por exemplo, do capítulo 1. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Algumas pessoas têm tentado interpretar esse texto, essas colocações especificamente, e eu particularmente creio que de uma maneira um tanto mirabolante, porque eles falam que é 14, porque é a junção do 7 mais 7, que 7 na Bíblia tem a ver com perfeição. E veja, o que Mateus está fazendo aqui nada mais, nada menos é do que um mero esquema, apenas isso. O foco de Mateus não é falar de números, o foco de Mateus é falar de Cristo. A ideia de Mateus não é falar de cronologia, ele não está preocupado com o tempo. Mateus está preocupado com cristologia, o foco dele é esse. É falar de Cristo, é exaltar Cristo. Então nós não vamos nos enganchar aqui nessa questão. Então, diante disso, dessa breve introdução, eu quero te convidar nessa noite para pensarmos sobre o tema Creia no Rei Prometido. Creia no Rei Prometido. E nós temos aqui pelo menos 3 razões porque nós devemos crer no Rei Prometido. Em primeiro lugar, nós devemos crer no Rei Prometido porque Deus controla a história. Quando nós olhamos a genealogia de Cristo, nós vemos um Deus soberano
que tem o controle da história. Deus não é apenas aquele Deus dos decretos. Deus é o Deus dos decretos e o Deus da providência. Ele decreta todas as coisas conforme a sua soberana vontade, mas Ele age na história, movendo corações, movendo situações, movendo circunstâncias, para que a sua vontade seja estabelecida. Quando nós estudamos a teologia da providência, nós percebemos que a providência, ela envolve o governo e a preservação, e envolve a ação soberana de Deus nas ações dos homens. Sejam ações más, sejam ações boas, porém nas ações más Deus não tem envolvimento moral com elas. Mas não há nada que aconteça no mundo à parte da vontade de um Deus soberano. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele é o grande diretor, o grande roteirista que tem conduzido a história conforme a sua vontade. A gente vê isso na genealogia, gente. Nós olhamos para Abraão, Deus tirando Abraão de Ur dos Caldeus, fazendo uma promessa a Abraão. E o que foi que Abraão fez diante da promessa do Senhor? Será que ele se agarrou a essa promessa e deixou com que essa promessa moldasse o seu coração em todos os momentos da sua vida? Deus prometeu um filho a Abraão. E o que foi que Abraão fez? Ele simplesmente anuiu ao conselho da sua esposa e ele se deitou com outra mulher. E ele não esperou, ele não aguardou a concretude daquilo que Deus já havia prometido para ele. Antes ele ele tomou uma atitude. Pensou, olha, vamos fazer isso aqui, vamos ter um filho com a minha serva, já que você é estéril mesmo, então vamos caminhar nessa direção. Então nós vemos isso na vida de Abraão. Nós olhamos para a genealogia de Jesus e nós percebemos estrangeiros que foram incluídos na linhagem de Jesus. Pessoas de fora, como é o caso de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Deus chamando os seus eleitos, mesmo em povos distantes, para cumprir os seus santos propósitos. Nós olhamos para os personagens e percebemos que estes personagens, eles tinham tudo para acabar com essa promessa. Você já parou para pensar nisso? Você parou para pensar, olhou a situação do próprio Abraão? Como eu falei há pouco, Deus fez uma promessa, Abraão não esperou, Abraão teve uma atitude totalmente diferente daquela que o Senhor havia estabelecido para ele, mas a despeito da ação ruim de Abraão e da sua esposa, Deus levou o seu plano soberano à frente. Olha para a história do próprio Davi. Será que Davi foi um homem que honrou a Deus em todos os momentos da sua vida? Nós vimos aqui na liturgia, o reverendo citando o fato de que nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Olhamos para Davi, nós vemos Davi foi um pai omisso em muitos momentos. Davi orquestrou a morte de um homem para ficar com a mulher desse homem. Nós vemos a decadência da monarquia no contexto de Israel. Deus punindo o seu povo por causa da sua desobediência, mas a despeito disso tudo, Deus continuou conduzindo soberanamente o seu plano. Porque esse é o nosso Deus. Deus conduz a história do seu povo. E eu não estou falando aqui, viva do jeito que você quiser, porque Deus vai continuar conduzindo. O que eu estou falando é que o plano de Deus, ele está acima de nós. E não depende de nós. Então, meus irmãos, nós olhamos para essa igreja, 67 anos. E por favor, não se ofendam com o que eu vou dizer. Mas depois de 67 anos de plantação, e estarmos aqui hoje, isso é milagre de Deus. Porque se dependesse de cada um de nós, nossa igreja fez 31 anos, o reverendo esteve lá. Se dependesse de nós, nós não estaríamos lá nem um mês, mas o Senhor que controla a história manteve a obra, assim como Ele mantém essa obra, assim como Ele levou o seu plano soberano à frente. E você precisa lembrar disso nessa noite. Deus controla a história a despeito dos intentos maus dos homens. Jesus vem na plenitude do tempo. Esse é o termo que a Escritura usa, especialmente quando olhamos lá para Gálatas capítulo 4, versículo 4.
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio num período onde a língua grega era comum, o que facilitava a propagação do evangelho. Ele veio num período onde existiam muitas sinagogas naquela época, o que facilitava a pregação do evangelho. Você vai lembrar que Paulo, quando ele chegava numa cidade, o que ele fazia? Ele ia numa sinagoga e ele pregava o evangelho, as estradas romanas que viabilizaram as viagens missionárias. Cristo veio na plenitude do tempo, porque Deus controla a história. Então, lembre-se disso nessa noite. Considere essa realidade. Deus manteve essa igreja até aqui. E a nossa oração é que, pela sua muita graça e misericórdia, Ele continue sustentando esse trabalho. Algumas pessoas tendem a pensar, se eu sair da igreja, a igreja vai acabar. Eu quero te dizer, não vai. Porque essa obra não é sua, essa obra é de Deus. É Ele quem mantém essa igreja de pé. E Ele vai levar esta igreja conforme a soberana vontade dEle. Para nós é um privilégio estar aqui. Deus não depende de você para levar a obra dEle à frente. Deus, Ele depende dEle mesmo. E como é maravilhoso para nós percebermos que é um privilégio, oportunidade, graça, ser cooperador nesse trabalho. Então, que o Senhor continue, nos abençoando nesse sentido. A segunda lição que nós aprendemos na genealogia, a primeira é que Deus controla a história, a segunda é que Deus revela a sua graça soberana. Gente, olha para a linhagem de Jesus. Ela é feita de pessoas imperfeitas. E Mateus, ele faz questão de registrar estes personagens que cometeram pecados escandalosos no contexto de Israel. Porque os judeus, eles se gloriavam na sua genealogia. Não se esqueça, os judeus, eles tinham o entendimento de que a salvação não era pela graça, a salvação era pelas obras. Então, eles muitas vezes se gloriavam pelo fato de que eles tinham uma determinada posição, eles eram de uma determinada família, eles tinham um determinado conhecimento, quando na verdade nós não devemos nos gloriar nessas coisas a não ser em Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador. Ele mostra aqui essa genealogia de Cristo que está cheia, recheada de pessoas que viveram de uma maneira totalmente complicada. Nós temos aqui pais piedosos, em muitos momentos, que tiveram filhos ímpios, e pais ímpios que tiveram filhos piedosos. Olhamos a história das mulheres que são mostradas aqui, como, por exemplo, o caso de Tamar. Você lembra? Quem foi Tamar? O que foi que Tamar fez? Tamar, num certo momento da sua história, seduziu o seu próprio sogro e teve um relacionamento inapropriado com ele. Nós olhamos, por exemplo, a história de Raabe, conforme vemos lá em Juízes, capítulo 2. Quem era Raabe? E a Bíblia não alivia a condição dela. E se a Bíblia não alivia, quem sou eu para fazer isso, não é verdade? Raabe era prostituta. Você consegue imaginar Raabe? Porque quando a gente para pensar em Raabe, a gente pensa naquele momento onde ela é usada por Deus para conduzir o plano do Senhor naquela missão dos espias. Mas Raabe, ela em muitos momentos estava ali nas ruas de Jericó, vendendo o seu corpo nas esquinas de Jericó. E com isso, mais uma vez, nós não estamos falando, viva do jeito que você quiser, mas o que nós estamos enfatizando aqui é que o Senhor alcançou essa mulher. É que o Senhor é poderoso para salvar qualquer pessoa. Nós estamos aqui diante do Senhor não porque nós somos inclinados intelectualmente a isso, não, somos reformados, estamos aqui por isso. Ser reformado é uma bênção, isso traz conforto para a nossa caminhada cristã. Mas a causa não é essa, a causa não é intelectual, a causa é a graça soberana de Deus, que nos traz aqui. Estamos aqui hoje, porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para cada um de nós. Estamos aqui hoje porque na eternidade Deus decidiu nos salvar. E na história Ele nos chamou soberanamente. Olhamos para a história, por exemplo, de Batseba. Você conhece? Ela que cometeu adultério com Davi. Olhamos para a história de Ruth, que era uma pagã moabita. Quando olhamos para os homens mencionados aqui,
Temos o caso, por exemplo, de Abraão, que diante de pressão, ele não esperou aquilo que Deus havia prometido, ele mentiu em relação à sua situação, contou uma meia-verdade, o que é uma mentira, em relação à sua situação marital ali, no intuito de se livrar. Olhamos para Davi, que cometeu adultério com Batseba, orquestrou a morte de Urias. Quando olhamos Davi como um pai, por exemplo, em muitos momentos, embora rei, respeitado, temido nos seus limites, era alguém que não conseguia governar a sua própria casa. Era omisso em muitos momentos. Olhamos a história de Salomão, que num primeiro momento do seu ministério faz uma oração impressionante, não é verdade? Sabe aquela coisa, você lê, você sabe o fim, mas você ainda se impressiona no começo, né? Você fica, rapaz, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Senhor, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa governar. E aí nós vemos esse mesmo homem se desviando, esse homem seguindo um caminho totalmente diferente. Eu particularmente creio na restauração dele, o que é evidenciado ali pelo livro de Eclesiastes, mas um homem que não foi perfeito e que agiu de uma maneira totalmente reprovável, uma maneira complicada. Então, quando nós olhamos a linhagem de Jesus, nós só podemos ter convicção de uma única coisa: o homem é salvo pela graça. O homem não é salvo por méritos. A linhagem de Jesus nos lembra exatamente isso. Nós estamos aqui hoje, não porque viemos de uma terceira geração ou quinta geração de presbiterianos. Nós estamos aqui hoje não porque nós somos intelectualmente inclinados a entender a teologia reformada. Nós não estamos aqui hoje por isso. Nós estamos aqui hoje pela pura graça e pela pura misericórdia de Deus. Quantas histórias difíceis nós temos aqui, quantas situações complicadas, mas quando olhamos para isso, nós nos lembramos daquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Igreja Presbiteriana de Paú, Congregação Presbiteriana de Paú, esse é o presente que nós temos. Todo aniversariante espera muitas vezes ganhar um presente. E o que eu quero que vocês lembrem ainda mais hoje é que esse presente é essa salvação maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. É exatamente isso que torna esse momento ainda mais significativo. Nós não estamos aqui simplesmente para agradecer pelos anos que se passaram. Na verdade, ele só tem significados para nós porque Cristo é a vida que habita nos nossos corações. Cristo um dia nos alcançou. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje. A terceira lição que essa genealogia nos mostra, nos ensina, é em relação ao fato de que Cristo é o Rei Supremo. Veja que ele vai mencionando aqui vários reis. Como eu disse, o foco de Mateus é mostrar que Jesus é o Rei prometido. O foco de Lucas é mostrar que Jesus é o homem perfeito. Por isso você vai notar que na genealogia utilizada por Lucas, você não vê um foco tanto nesse aspecto relativo à linhagem real. Mas aqui você vê, porque o foco é mostrar que Jesus é um Rei Supremo. Olhamos para os reis do Antigo Testamento e percebemos que todos eles, embora fossem colocados ali para tipificar Cristo, todos eles falharam. Mas isso serviria para que o anseio do povo fosse ainda maior pela promessa que foi estabelecida desde Gênesis capítulo 3. Viria um rei superior aos reis que nós temos hoje. Assim como viria um profeta superior, assim como viria um sacerdote superior. Então, o foco é conduzir a genealogia de maneira a chegar no clímax e mostrar que Jesus, ele é diferenciado. E Mateus faz isso mostrando que a filiação de Cristo é uma filiação diferenciada. Olha o versículo 16, por favor. A palavra de Deus diz: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba que Mateus propositalmente, encerra aquela sequência que nós vemos até aqui. E fulano gerou a fulano, que gerou. Aqui nós temos
que Jacó gerou a José, que gerou Jesus. Não fala isso. Aqui diz que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus se torna filho de José de modo legal. Ele foi adotado, não de modo natural. E é só um adendo aqui. Nós percebemos, à luz de todo o ensino da Escritura, que a adoção, ela faz parte do plano de Deus para nós. Porque todos nós somos adotados em Cristo. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Nós somos filhos pela adoção que recebemos por meio da obra de Cristo. Assim como Cristo foi ali, adotado por José. Interessante nós percebermos isso. José não era pai biológico de Jesus, porque Jesus foi gerado em Maria por obra do Espírito Santo. Agora perceba, veja, olha como Mateus começa, como ele organiza a genealogia. Olha para o versículo 2, por favor, do capítulo 1. Veja, Abraão gerou a Isaque. E aí você vê o versículo 16. E Jacó gerou a Maria, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O que é que há de incomum entre essas duas referências de nascimento? Ambos aconteceram de maneira sobrenatural, não foi? Não foi assim? Nós vemos no caso de Abraão e Sara, eles poderiam naturalmente ter filhos? Eles já eram velhos, eles já eram avançados. Quando Sara, ela descobre que essa era a promessa, qual é a atitude de Sara? Ela ri, ela desconfia, ela desdenha, porque ela sabia, não, como? Eu já não tenho os desejos de uma mulher jovem, como isso pode acontecer? Nós somos velhos. E veja, Deus então, miraculosamente, de maneira sobrenatural, Ele opera de maneira que eles ali têm Isaac. E aí você tem aqui um outro nascimento sobrenatural, mas há uma diferença. Nesse primeiro momento aqui, Abraão e Sara, eles cooperaram com o nascimento de Isaac. Sim, Deus operou miraculosamente, mas eles cooperaram, eles tiveram a parte dele. Mas aqui não há nenhuma cooperação. Foi o próprio Espírito Santo de Deus, gerando no ventre de uma mulher virgem, Deus, o mesmo Senhor que viria para nos alcançar. Então aqui nós temos Mateus mostrando de uma maneira sutil que, embora num primeiro momento ele está falando de um nascimento sobrenatural, ele está mostrando para aquelas pessoas que há um nascimento superior, há algo muito mais sobrenatural, se eu posso dizer assim, daquilo que acontece no primeiro momento. Então nós vemos aqui que o nascimento de Jesus, a sua filiação, foi uma filiação diferenciada. Esse é o nosso Redentor. Ele é mostrado aqui como humano. Veja, o próprio nome de Jesus, sim, ele teve o sangue de Maria, correndo em suas veias. Ele veio em forma humana. E Paulo, ele fala exatamente isso, ele diz, nascido de mulher, para enfatizar a sua humanidade. Ele se identificou comigo e com você. E a nossa teologia vai nos mostrar nos nossos símbolos que o estado de humilhação de Cristo não começa quando ele é capturado pelos romanos. Às vezes a gente tende a pensar isso, né? Ele foi capturado pelos romanos, ele foi espancado, ele foi humilhado. O estado de humilhação de Cristo começa no simples fato de que ele está ali sendo gerado no ventre de uma mulher. Ele está ali assumindo a nossa forma, assumindo a nossa natureza, não pecaminosa, mas eu estou falando da nossa natureza humana. Jesus é humano. Mas o texto nos mostra de maneira sutil, e ele vai explicar isso ao longo do Evangelho, que Jesus, esse rei prometido, esse rei supremo, ele é Deus. Ele é Deus. Veja o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que tem o seu equivalente no Antigo Testamento a Messias, que significa ungido, que remete aos ofícios dele. Quando
Jesus é chamado de Cristo, os judeus sabiam exatamente o que é que Mateus estava querendo dizer com isso. Ele estava querendo apontar para os ofícios de Cristo, os ofícios que foram dados no Antigo Testamento. Então ele estava dizendo que esse Cristo, que veio dessa linhagem real, ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é digno da nossa confiança, ele é digno de devotarmos a nossa vida a ele. Mas ele não é só o Cristo, ele é descrito aqui como o Salvador. É isso que significa o nome Jesus. Jeová é salvação, Deus é salvação. Olha o versículo 21, por favor, do capítulo 1. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este é o propósito da vinda de Cristo: salvar pecadores como nós. Salvar aqueles que reconhecem que não podem por si mesmos salvar suas vidas diante de Deus. Então, meu querido irmão, você que me ouve nessa noite, você que é crente em Cristo Jesus, ou você que tem ouvido e essa mensagem tem tocado o seu coração, embora você seja membro da igreja há muito tempo, é possível que você seja membro e não seja crente. Porque conforme diz a nossa pergunta lá do Catecismo Maior, se eu não me engano na pergunta 61, que fala, aqueles que ouvem o Evangelho, pelo simples fato de ouvir o Evangelho, eles são salvos? Estou parafraseando, mas a ideia é essa. E a resposta é, nem todo aquele que ouve o Evangelho e está na igreja visível é salvo, a menos que tenha uma fé pessoal em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que Cristo, Ele é o Salvador da tua alma. Que Cristo pode dar salvação a nós. Nós então nos rendemos a Ele. Nós então reconhecemos que a parte de Cristo não pode existir salvação nenhuma. Agora, para pensar. Veja que diante de todo esse esquema, diante de toda essa linhagem que nos mostra uma situação caótica, uma situação de morte, uma situação de desmantelo, né, como a gente fala muito lá pelo Nordeste, nós vemos o Senhor provendo vida, dando vida. Da morte, Deus traz a vida. E Ele é especialista em fazer essas coisas. E isso vem com o seu clímax naquele momento que Ele está na cruz. Naquela situação onde, de repente, muitas pessoas estavam ali chorosas, com certeza muitas pessoas estavam chorosas, estavam ali desesperançadas, e agora Deus utiliza uma situação de morte para prover a vida. Nós olhamos para a genealogia e diante de uma situação de morte, Deus soberanamente conduz todas as coisas, preservando a história, mantendo pessoas, para que por meio dessa situação, o Senhor estivesse aqui provendo a vida. Congregação Presbiteriana de Paú, vocês têm uma grande riqueza que é Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza desta igreja. A nossa história é importante, as coisas que fizemos, as pessoas que plantaram este trabalho, as pessoas que trabalharam em prol deste trabalho. Nós devemos, em determinada medida, honrar essas pessoas, mas, sobretudo, nós devemos honrar a Deus, porque Ele tem dado significado às nossas vidas. Ele tem enchido os nossos corações. Então, meus queridos irmãos, crianças que me ouvem aqui nessa noite, adolescentes, jovens, adultos, idosos, Cristo é o Salvador suficiente. Nós devemos nos alegrar nisso. Não pense nem por um momento. Embora de repente você pense, mas pastor, peraí, você vai falar disso? Eu não sei. Esse negócio de dizer que Cristo é Salvador, eu acho que isso aí é mais apropriado para uma classe de catecúmenos, né, os novos membros. Mas olhamos para Gálatas. E o que é que Paulo está fazendo com aquela igreja que já conhecia a verdade? Paulo está explicando o Evangelho. Porque é exatamente pela incompreensão do Evangelho que muitas vezes nós cometemos erros, que nós tomamos decisões erradas. E é importante, meus irmãos, nós voltarmos para os fundamentos. Thomas Watson, ele diz que nós devemos amar os fundamentos. Cristo é o teu Salvador. Cristo é o teu consolo na vida ou na morte. E isso deve fazer diferença na sua vida. Isso deve encher o teu coração nessa noite.
Toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia, todo o nosso conhecimento deve nos levar a ter uma vida de maior devoção e gratidão por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Ele nos salvou. E é isso que deve tornar cada domingo um domingo especial. Pastor, hoje vai ter culto. Vai ter alguma coisa especial hoje? Vai, meu irmão. Estaremos reunidos mais uma vez, mais um domingo, com a nossa liturgia simples, com a palavra como centro, para agradecermos a Deus pela salvação graciosa que nós temos em Cristo Jesus. É isso que torna esse momento de hoje especial. Cristo te salvou. E agora, meu querido irmão, por causa da salvação que você tem em Cristo, absolutamente nada pode te tirar das mãos deste Redentor maravilhoso. É isso que leva o apóstolo Paulo a dizer: nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que grandiosa salvação. Câncer, absolutamente nada, uma morte repentina, nada pode tirar você das mãos do Redentor, porque Ele te deu esse presente. E Ele continua sustentando a sua vida, porque se dependesse de você, se dependesse de mim, não estaríamos aqui. O nosso quinto ponto do calvinismo fala sobre a perseverança dos santos. E eu acho muito legal o cuidado que o pastor Joel Bick ele tem quando ele trata sobre isso, porque a preocupação dele é para que a igreja não entenda que está nos caminhos do Senhor porque a igreja persevera. Na verdade, a doutrina da perseverança dos santos, ela nos lembra de um Deus perseverante, de um Deus que segura nas nossas mãos. E é porque Ele segura nas nossas mãos que nós não conseguimos soltar das mãos dEle. Porque se dependesse de nós, se fosse eu a segurar nas mãos do Senhor, meu irmão, eu já tinha soltado. Mas é porque Ele me mantém. É porque o Redentor veio. E conforme cantamos aqui, Ele não apenas exerceu a sua obra de salvação, intercedendo por mim enquanto esteve aqui. Na verdade, Ele continua intercedendo por mim lá nos céus. E o mesmo Deus que intercede por mim nos céus, é o mesmo Deus que caminha comigo na terra. Ele continua exercendo os seus ofícios hoje. O Rei prometido continua reinando sobre as nossas igrejas. Ele é o cabeça da igreja. O dono dessa igreja não é pastor, não é presbítero, o dono é Cristo. O supremo profeta dessa igreja não é aquele irmão famoso da internet. O supremo profeta da igreja é Cristo. E Ele fala conosco todas as vezes que a sua palavra é exposta com fidelidade. O supremo sacerdote dessa igreja é Cristo. E Ele continua intercedendo pela sua vida. E é exatamente por isso que você pode adentrar a um relacionamento vivo com o Pai, porque alguém garante isso por você. Quando a gente contempla lá Mateus capítulo 3, lembra do batismo de Jesus? Lembra que João Batista chega para Jesus e fala: peraí, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Peraí, está errado essa história aí, não está certo. Faça assim, João, para que se cumpra toda a justiça. O batismo, num contexto de um adulto, era uma declaração pública de arrependimento de pecados. Mas peraí, como que Jesus vai fazer isso se ele não tinha cometido nenhum pecado? Se ele não cometeu nenhum pecado? E o que Jesus fala, o que Jesus quer dizer quando ele declara para que se cumpra toda a justiça, é que Jesus estava ali assumindo o nosso lugar. E então, em seguida, nós vemos Jesus indo para o deserto para ser tentado. E Jesus não está dando uma aula para nós ali sobre como lidar com as tentações somente. Jesus está vencendo onde os nossos primeiros pais fracassaram. Eles foram tentados pelo diabo, mas numa circunstância muito mais favorável do que num contexto de deserto. Eles tinham tudo. Jesus estava ali, com fome. Ele estava ali, sendo tentado pelo inimigo, e Ele triunfou no nosso lugar. E o Pai, lá no capítulo 3, no final, olha para o seu filho e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. E para pensar, Deus não fala isso de outras pessoas na Bíblia, mas Ele fala isso de Cristo. Porque Cristo cumpre perfeitamente as exigências de Deus. E com isso, meu querido, eu não estou dizendo que Deus não tem prazer em você, em mim. Ele tem.
se estivermos em Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem prazer em ninguém. Ele tem prazer em nós, se estivermos em Cristo. As nossas obras são aceitas por causa de Cristo. As nossas orações são aceitas por causa de Cristo. A nossa gratidão pelos 67 anos, ela é aceita por causa de Cristo. Deus não se impressiona com a nossa performance piedosa, porque a nossa piedade, ela ainda é manchada pelo pecado. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. E isso, porque esse rei veio, Ele veio até nós. E eu me lembro aqui do Salmo 130, quando o salmista, num tom de angústia, ele fala: se observares, Senhor, iniquidade, quem subsistirá? Quem subsistirá? Jesus é aquele que se levanta do nosso meio. E é aquele que diz: eu. Porque eu passo no teste. E Ele fez isso por cada um de nós. Então, meu querido, seja grato, não apenas hoje, mas todos os dias, pela riqueza que você tem por meio desse rei prometido. Creia nele. Ele é o rei. Ele é o profeta. Ele é o sacerdote da igreja presbiteriana de Paú, das nossas igrejas, das nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que você possa voltar para casa nessa noite com seu coração ainda mais cheio dessa realidade de que em Cristo você tem tudo aquilo que é suficiente para você caminhar. Não espere encontrar contentamento nas pessoas, porque se nós não tivermos contentamento em Deus, não teremos contentamento em nada. Ele é tudo para nós. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.